Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes do universo, os neutrinos. Você já ouviu falar deles? Essas partículas subatômicas são extremamente pequenas e quase não interagem com a matéria, tornando-se praticamente invisíveis e incrivelmente difíceis de serem detectados. Mas, apesar disso, os neutrinos têm um papel crucial na física moderna e podem nos ajudar a entender melhor o funcionamento do universo, desde o interior das estrelas até os eventos mais energéticos do cosmos. Logo após a vinheta, vamos entender o que são essas partículas subatômicas tão interessantes e o que a nossa ciência já sabe sobre os neutrinos. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. A história dos neutrinos. Na década de 1930, os físicos observaram um fenômeno peculiar no decaimento beta, um tipo de radioatividade onde um nêutron se transforma em um próton, emitindo um elétron. Algo não estava certo. O princípio da conservação da energia parecia estar sendo violado, pois a energia dos elétrons emitidos não correspondia à energia inicial dos nêutrons. Foi então que o físico Wolfgang Pauli, em 1930, propôs uma solução ousada. Ele sugeriu a existência de uma partícula invisível e sem carga elétrica que era emitida junto com o elétron no decaimento beta. Essa partícula carregaria a energia faltante, preservando a conservação da energia. Pauli chamou essa partícula hipotética de neutrino, que significa pequeno neutro em italiano. Uma visão geral dos neutrinos. O neutrino é uma partícula subatômica, que é denotado pela letra grega Ni. Ele é um férmion, uma partícula subatômica que segue o princípio de exclusão de Pauli, o que significa que não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Eles fazem parte do grupo dos leptons, juntamente com o elétron, o muon e o tau, sendo os neutrinos uma partícula derivada de um desses três leptons, então teremos o neutrino do elétron, ou o que chamamos de neutrino eletrônico. O neutrino do muon, o mesmo que neutrino muônico, e o neutrino do tau, também conhecido como neutrino tauônico. O neutrino é assim chamado porque é eletricamente neutro, ou seja, ele não possui carga nem positiva, nem carga negativa. Sua massa de repouso é tão pequena que por muito tempo se pensou que fosse zero. Seu nome deriva dessas duas condições, ser neutro e ter massa muito pequena, daí o termo neutrino. A massa de repouso do neutrino é muito menor do que a das outras partículas elementares conhecidas. Por exemplo, um elétron tem uma massa mais de 4.200.000 vezes maior que a massa do neutrino. Das quatro forças fundamentais da natureza, ou seja, as forças gravitacional, força fraca, força forte e força eletromagnética, o neutrino só pode interagir com duas delas. A força fraca, que é responsável por processos como o decaimento beta em núcleos atômicos e outras reações envolvendo partículas subatômicas, é a principal força pela qual os neutrinos interagem. Embora o neutrino tenha uma massa, mesmo que ridiculamente pequena, e portanto, possam interagir gravitacionalmente, a gravidade é uma força extremamente fraca em comparação com as outras forças fundamentais quando se trata de partículas subatômicas. Como resultado, a interação gravitacional dos neutrinos é desprezível no contexto das interações subatômicas. Como os neutrinos não têm aquilo que se chama de carga de Corr, eles não podem interagir com a força forte. Como eles também não têm carga elétrica, eles também não podem interagir com a força eletromagnética. Apesar dos neutrinos interagirem com a força fraca, ela tem um alcance muito pequeno, um alcance da ordem do diâmetro do núcleo atômico, portanto, assim como a força gravitacional, o neutrino pouco interage com ela, e como eles não são capazes de interagir com as outras duas forças fundamentais da natureza, a força forte e a força eletromagnética, podemos dizer que os neutrinos normalmente são capazes de passarem pela matéria normal sem impedimentos e sem serem detectados. A criação dos neutrinos. Contudo, são as interações com a força fraca que criam os neutrinos do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau.
Os neutrinos são criados por vários decaimentos radioativos, que são processos pelo quais um núcleo atômico instável perde energia por radiação, através de um dos três tipos mais comuns de decaimento, que são os decaimentos alfa, beta e gama. A força fraca é o mecanismo responsável pelo decaimento beta, enquanto os outros dois são governados pelo eletromagnetismo e pela força nuclear. Sendo assim, a força fraca que é a responsável pelo decaimento beta é a responsável pela criação dos neutrinos. No decaimento beta ocorre a desintegração radioativa em que um nêutron em um núcleo atômico se transforma em um próton. Esse processo se chama decaimento beta negativo e a emissão de um elétron e um antineutrino, a antipartícula do neutrino. No decaimento beta positivo, um próton se transforma em um nêutron, emitindo um neutrino e um pósitron, que é a antipartícula do elétron. Antipartículas são as contrapartes das partículas normais, com propriedades opostas de carga elétrica. Assim, um pósitron, a antipartícula do elétron, possui uma carga positiva. Como o neutrino não possui carga elétrica, sua antipartícula também é neutra. Como antineutrinos e neutrinos são partículas neutras, é possível que sejam a mesma partícula, mas ainda não temos certeza disso. Um exemplo de decaimento beta negativo, quando um nêutron em um núcleo atômico se transforma em um próton, ocorre com o carbono 14, que tem 6 prótons e 8 nêutrons em seu núcleo. Quando um dos nêutrons se transforma em um próton, além da emissão de um elétron e um antineutrino, o elemento original se torna um novo elemento químico em um processo conhecido como transmutação nuclear. Assim, o átomo de carbono se transforma num átomo de nitrogênio, com 7 prótons e 7 nêutrons. O novo elemento tem sua massa inalterada diante da conversão do nêutron em um próton, e tecnicamente podemos dizer que o carbono é conhecido como nuclídeo pai, enquanto o elemento resultante, o nitrogênio, é conhecido como nuclídeo filho. Um exemplo de decaimento beta positivo, quando um próton em um núcleo atômico se transforma em um nêutron, ocorre com o magnésio 23, que possui 12 prótons e 11 nêutrons em seu núcleo. Quando um próton se transforma em um nêutron no núcleo do magnésio, o número de prótons cai para 11, e o átomo ganha um nêutron e passa a ter 12 deles em seu núcleo, transformando-se em um átomo de sódio. Nessa transformação do núcleo pai, que é o magnésio, num núcleo filho, que é o sódio, o decaimento beta positivo gera como resultado um neutrino e um pósitron. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam, são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com o cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. Além da emissão de neutrinos e suas antipartículas, bem como da emissão de elétrons e suas antipartículas, o decaimento beta resulta na distribuição de energia cinética entre as partículas finais de acordo com as leis de conservação de energia e momento. Isso significa dizer que essas partículas são expulsas imediatamente do núcleo atômico após suas criações, e tanto quanto o elétron que possui massa, o neutrino também tem, porém muito pequena. Sendo assim, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, eles não podem atingir a velocidade da luz. Devido à sua pequena massa, a velocidade prevista com que eles saem do núcleo atômico após suas criações, são extremamente próxima da velocidade da luz. Como resultado dessa expulsão do núcleo atômico, os elétrons e pósitrons criados podem ionizar átomos ao passar através da matéria, removendo elétrons dos átomos e criando íons. Além disso, a energia cinética das partículas pode ser transferida para outras partículas através de colisões, contribuindo para aquecimento local ou para a excitação de átomos e moléculas. O decaimento beta é importante para a estabilidade dos núcleos atômicos e desempenha um papel crucial em processos nucleares como as reações que ocorrem no interior das estrelas. Essas reações no interior das estrelas, que transformam hidrogênio em hélio por exemplo, são as responsáveis pela emissão da luz das estrelas, liberando fótons que viajam indefinidamente pelo universo. Apesar dos neutrinos também poderem ser criados em explosões de supernovas, por estrelas de nêutrons, e quando raios cósmicos ou feixes de partículas aceleradas atingem átomos, a maioria dos neutrinos que são detectados sobre a Terra são de reações nucleares que ocorrem dentro do Sol.
Para você ter uma ideia da quantidade colossal de neutrinos solares que transitam pelo nosso planeta, a cada segundo, cerca de 65 bilhões deles estão atravessando cada centímetro quadrado de seu corpo. Ao término desse vídeo, mais de 1 quintilhão de neutrinos já terão passado pelo seu corpo sem que você sinta absolutamente nada, pois, como já dito, os neutrinos não interagem com a matéria. Os neutrinos solares, como já dito aqui, são aqueles que se originam da fusão nuclear que alimenta o Sol e outras estrelas. Os detalhes da fusão nuclear que ocorre no interior do Sol são explicados pelo modelo solar padrão, e você pode conferir aqui no canal nossos vídeos que explicam isso muito bem. Mas de uma forma resumida, podemos dizer que quando 4 prótons se fundem no interior das estrelas para se tornarem um núcleo de hélio, 2 deles têm que se converter em nêutrons, e cada conversão libera um neutrino do elétron através do decaimento beta positivo. Os neutrinos atmosféricos são criados a partir da interação de raios cósmicos com núcleos atômicos. Raios cósmicos são partículas de alta energia, principalmente prótons, que viajam pelo espaço e entram na atmosfera terrestre. Quando esses raios cósmicos colidem com os núcleos dos átomos na atmosfera superior, eles iniciam uma cascata de reações nucleares, criando chuvas de partículas, muitas das quais são instáveis e produzem neutrinos quando decaem. Um exemplo disso são as interações dos raios cósmicos com os núcleos atômicos dos átomos de oxigênio e nitrogênio na nossa atmosfera. Essas colisões na atmosfera resultam na produção de partículas secundárias, incluindo pions, que decaem em muons e neutrinos do muons. Os muons também são instáveis e se desintegram em elétrons, pósitrons, e em neutrinos do elétron e antineutrinos do elétrons. Sendo assim, a interação dos raios cósmicos com a atmosfera resulta em uma cascata de partículas, que através de uma série de decaimentos, produz uma grande quantidade de neutrinos. Uma supernova é uma explosão catastrófica e colossal de uma estrela que chegou ao fim de sua vida, e durante o colapso dessa estrela moribunda, uma imensa quantidade de energia, ou algo em torno de 99% da energia da explosão, é liberada na forma de neutrinos, num curto intervalo de tempo, geralmente alguns poucos segundos, como algo em torno de 10 segundos de duração. Como os neutrinos interagem tão pouco com a matéria, acredita-se que as emissões de neutrinos de uma supernova carreguem informações sobre as regiões mais internas da explosão, pois ao longo de sua viagem pelo universo, quase nenhuma informação se perde. Os neutrinos criados durante a explosão de uma supernova passam pelos gases externos de uma supernova sem se espalharem, fornecendo informações sobre o núcleo mais profundo da supernova. A isso, chamamos de astrofísica mensageira, um campo emergente da astronomia que envolve a observação e análise de diferentes tipos de sinais ou mensageiros provenientes do cosmos para obter uma compreensão mais completa e detalhada dos eventos e objetos astronômicos. Os fótons, presentes na luz, que incluem toda a gama do espectro eletromagnético, desde ondas de rádio até raios gama, incluindo a luz visível, também é uma forma de estudarmos os objetos cósmicos, assim agora como os neutrinos, as ondas gravitacionais e os raios cósmicos. O interesse científico nos neutrinos. A baixa massa e carga neutra dos neutrinos significa que eles interagem de forma extremamente fraca com outras partículas e campos. Essa característica de interação quase nula interessa aos cientistas porque significa que os neutrinos podem ser usados para sondar ambientes que outras radiações, como luz ou ondas de rádio, não conseguem penetrar. O estudo de neutrinos como forma de estudarmos o núcleo do Sol é uma perspectiva animadora para a nossa ciência. O núcleo solar não pode ser fotografado diretamente porque a radiação eletromagnética, como a luz visível, é difundida pela grande quantidade e densidade de matéria ao redor do núcleo. Por outro lado, os neutrinos passam pelo Sol com poucas interações. Enquanto os fótons emitidos pelo núcleo solar podem durar milênios para se difundirem para as camadas externas do Sol, os neutrinos gerados em reações de fusão estelar no núcleo atravessam esta distância praticamente sem impedimentos, quase à velocidade da luz. Neutrinos também são úteis para sondar fontes astrofísicas além do sistema solar, porque são as únicas partículas conhecidas que não são significativamente atenuadas por sua viagem através do meio interestelar.
Fótons de luz podem ser obscurecidos ou difundidos por poeira, gás e radiação de fundo, e neutrinos não. Raios cósmicos de alta energia, na forma de prótons rápidos e núcleos atômicos, são incapazes de viajar mais do que cerca de 100 megaparsecs, ou cerca de 325 milhões de anos-luz. Neutrinos, em contraste, podem viajar distâncias ainda maiores, sendo eles pouco afetados ao longo da viagem. O núcleo galáctico da Via Láctea é totalmente obscurecido por gás denso e numerosos objetos brilhantes. Os neutrinos produzidos no núcleo galáctico podem ser mensuráveis por telescópios de neutrinos baseados na Terra. Em novembro de 2012, cientistas americanos usaram um acelerador de partículas para enviar uma mensagem de neutrinos através de 238 metros de rocha adentro. Isso marca o primeiro uso de neutrinos para a comunicação, e pesquisas futuras podem permitir que mensagens binárias de neutrinos sejam enviadas a imensas distâncias até mesmo através dos materiais mais densos, como o núcleo da Terra. Os neutrinos estéreis são uma classe hipotética de neutrinos que se diferenciam dos neutrinos conhecidos, como o neutrino eletrônico, o neutrino muônico e o neutrino tauônico, por não interagirem via a força fraca, enquanto os neutrinos padrões interagem com a matéria através da força fraca e da gravidade. Os neutrinos estéreis, se existirem, seriam mais massivos que os neutrinos regulares e interagiriam apenas através da gravidade, tornando-os extremamente difíceis de serem detectados. Essa categoria hipotética de neutrinos é um dos candidatos a explicar o enigma da matéria escura. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu explico como os átomos são formados. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.